Abre a sua Bíblia aí, num texto muito conhecido da igreja. Muito conhecido mesmo. É 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, no capítulo 5. E esse texto é um texto emblemático na vida daquele que se rendeu em aceitação de fé a Cristo como Filho de Deus, como seu Salvador, e encontrou nele toda a estrutura que explicaria o antes, o agora e o porvir. O texto é o versículo 17. Vou até começar do 16. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. E vamos até o 18. No versículo 16, você achou aí, não? Você com a sua Bíblia digital aí, fica à vontade também. Só cuidado aí com essa Bíblia aí, com esse aplicativo aí, que você pode achar uns livros estranhos aí, São Tarcísio, Macabeus. Só toma cuidado aí com o aplicativo que você vai usar aí. E o texto diz assim, da palavra de Deus, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, eu tenho um ministério, o ministério da reconciliação. Pai, eis a tua palavra, lida, e somente lida, ela já tem um efeito nesse lugar, e ela certamente já começou a produzi-lo, e ela não voltará para o Senhor vazia. Mas eu quero te pedir, Senhor, que venha sobre a tua igreja, não o que o homem vai falar, mas aquilo que possa edificar a tua igreja da tua parte. O que o Senhor pensou, planejou para dar acesso a essas pessoas a algo que mude, que transforme, que revele a tua presença e a tua glória à vida de cada uma delas. Eu oro, nós oramos, crendo e já te agradecendo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho amado. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meu nome é André Leono e eu tenho esse nome mesmo de batismo, né? O meu pai colocou esse nome, né, digo, de certificação. Meu pai biológico era um professor de um idioma chamado Esperanto. Talvez alguém já tenha ouvido falar sobre esse idioma. Um polonês chamado Zamenhof, que entre 6 e 9 anos de idade, criou uma língua que sintetizava os radicais de todas as línguas conhecidas na Terra. As línguas chamadas línguas raízes. E através dessas línguas temáticas, ele desenhou uma língua que, com o objetivo de que todos os povos um dia pudessem se falar de maneira mais simplificada, segundo os radicais mais importantes da sua língua nativa. Então Zamenhof, muitos dizem que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, criou uma língua que é uma língua muito falada hoje em dia entre cristãos de diferentes nacionalidades. Seria uma língua que conectaria cristãos do mundo todo e que não é o inglês, não é o francês, mas sim ao Esperanto. Eu só aprendi a falar meia dúzia de palavras nessa língua porque o meu pai biológico e o meu pai psicológico, meu padrasto que me criou, eram mestres nesse idioma. E por isso eu recebi esse nome, Leono, que a palavra Leono neste idioma significa leão. O mesmo leão da tribo de Judá. O leão que leva o nome dessa igreja. Então eu sou o leão que estou na casa do leão. E com o povo cara de leão.
Então eu tenho um leão no nome mesmo. Não seria coincidência se pertencesse a essa comunidade. Mas não pude conviver com o meu pai, o que me nomeou, e acabei vivendo com um outro. E para sua informação, mi ne parolas Esperanto, eu não falo Esperanto, né? Mas eu vim falar sobre o poder da história. Eu acredito que todo mundo nessa sala tem uma história, sim ou não? E eu acredito que cada história representada aqui tem o seu devido poder. Porque se você é uma pessoa criada por Deus, já há em si mesmo um poder. Porque Deus, pelo seu poder, quando nos cria, Ele é o Deus transcendente e que quando cria o ser imanente, libera sobre ele o poder de si mesmo como criador. Quantos aqui já ouviram falar sobre o poder da mente? O poder da ação, né? O poder da decisão, o poder do posicionamento, o poder da decisão, o poder da execução, da ação mesmo. Tudo aquilo que você coloca no coração e executa com as suas mãos pode ser algo muito poderoso. Muitas pessoas na terra decidiram fazer coisas e quando se uniram em prol de algo, chamaram a atenção de Deus. Foi assim lá com Nimrod. No tempo antigo, fala sobre um homem que tinha uma habilidade, na verdade até mesmo uma unção para caçar animais ferozes. E ele vinha com animais enormes carregando em seus ombros. Ele é um homem muito forte. E o troféu dele eram chifres enormes que ele trazia e aqueles animais ele carregava e o sangue escorria sobre ele. E ele se tornou muito poderoso. E esse homem, através da notoriedade do seu poder, com a unção que tinha para caçar, ele conseguiu unificar um povo num mesmo pensamento. Vamos construir uma cidade. Vamos construir uma torre. Aí Deus olhou para o Filho, olhou para o Espírito Santo e falou assim: olha só, se esse pessoal aí conseguir concluir a obra que eles estão pensando em fazer, eles vão atrapalhar os nossos planos. Então desçamos lá para confundir o plano deles. E o que Deus fez? Confundiu a língua deles. Todos conhecem essa história, sim ou não? Na nossa vida, muitas vezes, enquanto não tínhamos uma fé em Cristo Jesus e não conhecíamos o mundo espiritual, Deus também nos confundiu ao longo do caminho para que as coisas que nós decidimos fazer e as pessoas com as quais decidimos caminhar não atrapalhassem o plano e o propósito dele. Quem está entendendo? Então, ao longo da sua vida, em um tempo onde você não conhecia a fé, Deus colocou e tirou pessoas no seu caminho, sim ou não? Deus mudou você de um lugar A para um lugar B, de um bairro C para um bairro D, sim ou não? Talvez tenham acontecido alguns infortúnios, você mudou de pai ou mudou de mãe, mudou de casa, sim ou não? Talvez você tenha sofrido algumas violações, alguns abusos, Deus permitiu isso, mas significa que Ele deixou de te amar, sim ou não? Não. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o nível de desconstrução da sua vida, não importa tudo que envolveu a sua história, a poderosa história que me referi, né? Que é a sua história. Eu aprendi a validar a história das pessoas, não importa o que tenha acontecido nelas. Eu aprendi a valorizar. André, mas foi pedófilo, foi assassino, foi não sei o que, foi prostituta. É a história da pessoa. Mas eu tenho que respeitar a história? Tem. Porque Paulo fala: éramos transgressores e inimigos de Deus. Éramos. Mas era você que estava lá, era a sua história. Era a sua história ou era a história da Maria? Era a sua história ou era a história do João? Sim ou não? Era a sua história.
E foi na sua história que ele se manifestou. Ele se manifestou na minha história. Eu nasci em meio a pelo menos uns 15 abortos da minha mãe. Eu não sei qual foi a circunstância do seu nascimento, mas a minha mãe é uma baiana de Ilhéus. E naquela região se abortava quase que mensalmente. É muita erva para cá e erva para lá, ervas abortivas. E o aborto era uma cultura em muitos interiores do Brasil e no mundo. Você sabia disso? Não? O aborto é uma cultura em muitas... O aborto é um hábito em muitas culturas no Brasil, especialmente nos interiores, por várias razões. Pela questão financeira, pela questão do ensino, e pela questão do próprio corpo mesmo, para servir à imoralidade. E as mulheres começam a se prostituir em alguns lugares por volta dos seus 7, 8, 9 anos. E aí começam a surgir gestações indesejadas. A minha mãe já trabalhava em casa de família a partir dos 9 anos de idade e sofreu muitas violações. Eu não sei quantas violações você sofreu. Eu não sei, eu não conheço os abusos que você possa ter experimentado. E nem os seus abusadores. O fato é que, no meio de tantos abortos, havia uma palavra liberada sobre um daqueles fetos que estavam sendo gerados. Antes que se formasse no ventre, eu o conheci, eu o chamei para ser uma voz profética às nações, para implantar, para derrubar, É você que está aqui. Estou me referindo a você mesmo. Você não é só um sobrevivente. É alguém que foi gerado para uma vida profética em Deus, para realizar um plano de Deus na terra, que envolve a sua vida. E não pense você que tem a ver com você saber alguma coisa, ou ter nascido numa casa legal, num lugar legal, ter tido uma infância numa escola boa. O homem que ministrou a minha vida e a minha casa não sabia ler nem escrever. Nós éramos católicos há 12 anos atrás. E um homem pediu permissão para entrar lá em casa para fazer uma oração. E aí ele pediu a Bíblia emprestada da gente, era uma Bíblia católica. Ele falou assim: vocês têm uma Bíblia aí? Temos. Você pode abrir no livro tal aí? É o livro de Isaías, mas você pode ir no índice para você encontrar melhor. Ele não sabia nem ler nem escrever, mas sabia que tinha índice a Bíblia, que é o lugar onde você olha aqui depois da capa aqui, tem a lista do livro com a página, né? E aí eu procurei o livro de Isaías. Eu abri o livro na página, no capítulo que ele falou, e ele falou para mim assim: eu não sei ler nem escrever, mas Deus mandou entregar uma palavra que está escrita aí na sua Bíblia, e eu vou ler e você confere o texto. Vocês sabem ler, e vocês vão me dizer se o texto é esse mesmo. E aí ele ia ditando e a gente ia acompanhando com a mão e com os olhos. Quando ele terminou de ler, de falar, ele começou a explicar o texto. Pelo Espírito Santo, ele começou a explicar as figuras de linguagem do texto. Ele começou a explicar as aplicações do texto. Ele começou a falar sobre as revelações do texto. Um homem que não sabia ler nem escrever. É só para você entender que na sua história não precisa você... Não é sobre o seu eu. É sobre o El Shaddai. É sobre o El Shaddai, o Elohim sobre você. É sobre quando ele repousa sobre nós. E a nova história que ele promove. Só que a Bíblia diz que ele promove isso antes que... Ainda, como diz o salmista, diz que ainda éramos substância informe. A gente ainda era uma coisa sem forma,
que o homem até hoje não sabe dizer como é que se forma as coisas, o osso e tudo mais. Éramos só um embrião. E Deus fala: antes mesmo que foste embrião, eu já te conhecia. Eu já tinha um plano a teu respeito. André, eu já tinha um plano. Maria, Márcia, João, Ronaldo, Jefferson, Charles, eu já tinha um plano para a vida de vocês. E o meu plano é bom. O meu plano é perfeito. À medida que eu fui crescendo, eu não entendia. Porque fui abandonado ainda no ventre, ainda por volta dos meus 5 meses e meio no ventre da minha mãe. A minha mãe era empregada doméstica de um comandante da Marinha, um alto oficial da Marinha, que era então o meu pai biológico, o Gildo do Nascimento Correia, um pernambucano arretado. O homem falava 12 idiomas, tinha 3 faculdades e era um dos altos comandantes da Marinha, tinha escritórios de advocacia espalhado pelo Brasil. Já era casado e tinha uma filha, que é a minha irmã mais velha, chamada Mônica Leono. Uma mulher que eu só conheci no enterro do meu pai. Quando tive que ir em Barra do Jucu, no interior do Espírito Santo, enterrar o meu pai. É o poder da história. Mas para conhecer o meu pai, Deus me colocou num programa de televisão. Alguém assistia Raul Gil aí, não? Alguém chegou a me ver nesse lugar aí, nesse programa? É, vocês estão velhos, hein? Mais de 40, mais de 40, mais de 40, mais de 40. E aí, a minha tia, a avó, falou: ó, Gildo, até o filho, ni Raul Gil, até o filho, mas é tudo todinho. E é mesmo? É meu filho? Bateu o olho e diga: é. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Aí a minha tia disse: mas eu sei é bem, eu vou escrever para o programa Raul Gil. O que ela fez? Contou a minha história todinha. Senhor André Leono, aqui quem fala é sua tia-avó. Vou lhe contar a sua história. Aí é que eu fui saber quem era eu. Que os meus pais, minha mãe e o meu padrasto não conheciam toda a história. E a história que a minha mãe chegou a conhecer, esqueceu por causa dos traumas e do alcoolismo que tomou a vida dela. Graças a Deus, minha mãe é uma serva de Deus já há muito tempo. E muitos dos meus tios, por parte da minha mãe, sobrinhos, primos, estão na fé. E muitos dormiram também nessa esperança. E havia uma promessa de Deus sobre a minha família. Um belo dia eu estava me destruindo com as drogas e com a prostituição. E simplesmente comecei a cansar daquilo, enjoar daquilo. Os amigos me chamavam e digo: pô, acho que eu quero dar um tempo. Eu já era um grande músico e cantor na noite, fazia muitos shows em shoppings, em empresas. A minha agenda era de segunda a segunda praticamente, eu ganhava muito bem. Eu já havia sido farmacêutico hospitalar, também ganhava muito bem. Trabalhava em clínicas particulares. Cansei da área médica, eu via como as pessoas eram maltratadas nos hospitais. Não consegui mais trabalhar naquele ambiente e sair. Você é da área médica aí, de repente você é auxiliar de enfermagem, de repente você é fisioterapeuta, alguém que trabalha em um hospital. Trabalhei 9 anos internamente como um farmacêutico hospitalar. Eu conheço toda a rotina de todo hospital. Para o meu desprazer,
Eu vi muita gente ser maltratada e morta por causa de dinheiro e por causa de plano de saúde, da máfia dos planos de saúde. Além do dissabor e do desamor de muitos enfermeiros e profissionais da área de saúde que não se importavam nem um pouco com as pessoas nos seus estados mais frágeis. E aí eu joguei a toalha, falei, eu não aguento mais isso aqui não. E aí eu saí para voltar para minha carreira musical, a qual eu tinha abandonado anos antes. Mas eu não suportei as pressões da noite e me deitei com muitas pessoas. Por conta disso nasceu a minha filha, que hoje tem 31 anos, que graças a Deus, ela e o atual esposo são servos do Senhor. Os meus netos também são servos do Senhor. Inclusive o meu neto Pedro, que está com 13 anos, se batiza no dia 10 de dezembro. E se batiza juntamente com a minha neta Giovana, de 9 anos. A minha mais nova se batizou no ano passado, mais ou menos nessa época do ano, em dezembro. Estava afastada há um tempo e foi uma grande guerra espiritual na minha casa. E o meu do meio foi criado no Evangelho, mas se entristeceu com o mau testemunho dado da sua família. E é alguém com quem eu também não tenho um relacionamento. Esperando em Deus que Ele faça essa obra. Minha casa hoje serve a Deus há cerca de 11 anos. Todos nós estamos servindo ao Senhor. Minha esposa é uma mulher que trabalha com mulheres. Já na sua 10ª alguma coisa, turma de mulheres, instruindo mulheres no curso Mulher Única. Lá na minha igreja batista, Atitude, na Barra, na sede. Eu também já trabalho com homens há algum tempo. Já treinei e discipulei diretamente algumas centenas de homens lá na nossa igreja. Eu e minha esposa somos casados para sempre há 23 anos. Mas só fomos conhecer o Senhor Jesus intimamente há 11 anos atrás. Depois de muitas questões. E é a partir daqui que eu quero falar. Um belo dia, eu fui convidado para dar um testemunho, sabe, pastor, na minha igreja. E na hora de dar esse testemunho, eu tremia. Porque meses depois eu teria que falar sobre algo que eu não saberia o que dizer. E aí eu ficava com o Espírito Santo assim, Espírito Santo me ajuda. Eu não sei como fazer isso. E eu lembro que minha vida de dedicação às Escrituras sempre foi muito fora da curva, como o pessoal diz, né? Esse ano eu estou completando a minha 22ª Bíblia lida. E eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus da maneira como me foi dada a oportunidade de conhecer, me revela a própria pessoa dele. Se você ainda não mergulhou nesse nível de paixão pelas Escrituras, ainda dá tempo. Porque quanto mais você mergulhar nesse livro, mais você vai entender quem você é nele. Porque não é sobre saber acerca de Deus, mas é acerca do que Ele espera de você. E a Bíblia, ela vai te dar condições de você entender muitas questões e aplicar na vida das pessoas. Ajudá-las com seus dilemas. Ajudar a libertar elas dos seus cativeiros. Vai te dar compreensão mais profunda sobre os mandamentos do Senhor. Que nada tem a ver com regras judaicas e leis que não terminam nunca.
Até porque os judeus oprimiram seu povo de tal modo que Jesus virou e falou para eles várias vezes ao longo da história: vocês oprimem o povo com regras em cima de regras, um pouco aqui, um pouco mais ali. E aí, nos tempos de Cristo, ele, em Marcos 7, ele fala: hipócritas, vocês nem entram no reino e nem deixam o meu povo entrar. Vocês ficam na porta assim, ó, oprimindo tanto eles que eles não conseguem entrar no reino. O reino não é revelado a eles por conta da maldade do coração de vocês. Graças a Deus que eu fui recebido numa igreja que me mostrou o reino, que apresentou o reino dos céus para mim e sua porta estreita, e me ensinou: Leono, é estreita. Se você não buscar, não se santificar, não servir, não adorar esse Deus, você não consegue passar por essa porta. Não são muitos que passam por essa porta, sabe, Leono? Eu falei: eu tô sabendo, e eu vou fazer de tudo para agradar esse Deus na terra. E não vai ser só através de canções, não, porque para cantar hino tem gente para cantar hino em todo lugar. Eu preciso manifestar Cristo por onde eu passar. Eu preciso que os meus olhos sejam bons, para que o meu corpo seja luminoso e todas as pessoas más possam ver a sua transgressão e se arrepender delas. Eu preciso que o nível de luminosidade espiritual da minha vida possa embaraçar, confundir as pessoas ao ponto delas simplesmente entregarem sua vida a Jesus, e os espíritos que as oprimem baterem em retirada na mesma hora. Você está entendendo isso, não? Eu não vim falar sobre mim, vim falar sobre para o qual, para o que, para o propósito e a riqueza dele, o poder dele, que Deus chamou a mim e a você. E quanto mais sim você disser, permissões esse Espírito vai tendo para poder operar mais interna e profundamente dentro de você, até que esse pavimento, esse altar seja completamente pronto dentro de você e ele totalmente entronizado em você. Quando isso acontecer, certamente o Espírito Santo estará numa fase avançada do processo do selo, né? Quantos já ouviram falar sobre o selo do Espírito Santo? Eu estou nessa corrida, na corrida do selamento do Espírito Santo. Quanto mais a gente vê camadas humanas nossas caindo por terra, mais vai avançando o processo do selamento do nosso espírito. Esse selo é a garantia que o Espírito Santo dá ao reino dos céus de que a encomenda vai ser entregue. Que encomenda é essa? A sua vida e a minha. O selo é uma garantia de que a carta vai chegar. Você entende isso, não? Os selados pelo Espírito Santo vão chegar ao seu destino final, a Nova Jerusalém. O CEP da Nova Jerusalém é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, portais eternos, abram para que entre o Rei da Glória. Eu não sei qual é o seu nome, mas ele já estava escrito no livro da vida. Bastava você aceitar. Só que, para que as coisas realmente se tornem novas, como o Espírito diz, usando a vida de Paulo, é necessário que a gente dê permissões para que essa palavra ela encontre repouso dentro de nós. Essa palavra precisa ser apreendida, retida em nós, absorvida no nosso coração. Eu lembro que quando meu pastor começou a ministrar as primeiras palavras sobre a minha família, ele dizia assim: Leono, eu estava no meu gabinete quando Deus falou comigo, chama o Leono.
Havia muito tempo que o meu pastor não ouvia algo tão estrondoso de um Deus falando na mente dele. Eu não sei você, mas volta e meia eu escuto Deus falando estrondosamente na minha mente. E quando ele escutou aquela voz estrondosa, chama o Leono, ele estava vendo os meus vídeos no computador dele no gabinete, porque havia uma pessoa que tinha faltado, que ficou presa no trânsito. E aí ele falou, agora eu vou investir um tempo aqui assistindo uns vídeos, essa pessoa que o pessoal está falando que está na igreja. Tem um jovem na igreja aí que o pessoal está falando que é da televisão e que está no nosso meio. Vou saber que pessoa é essa. E começou a assistir os vídeos. Em meio aos vídeos, sabe, missionária? Ele assistindo os vídeos, o Espírito Santo falou assim, chama o Leono. E aí, enquanto alguém, ele gritou no corredor dos acessos ao gabinete, chama o Leono. Quem é, pastor? O André Leono, esse cantor que está todo mundo falando que está na igreja, já deve ter chegado, vai lá. Que para Deus mandar chamar, já deve estar aí. Aí quando ele volta para o gabinete, que ele olha o vídeo de novo, o Espírito Santo fala de novo. Tá vendo esse aí? É meu filho. Fui eu que trouxe ele aqui. Eu quero que você trate dele, cuide dele, treine ele, porque o ministério dele é além dessas paredes. Capacite ele, ensine ele, cure ele, porque ele vai trabalhar para mim fora dessas paredes. E aqui estou eu. Então, o chamado de Deus na minha vida, o chamado individual para mim, veio da boca do meu pastor. Ainda com pouco tempo na igreja. E aí ele falou, Leono, você vai deixar... Eu sentei lá achando que eu ia tomar uma bronca, né? Eu nem cheguei direito na igreja, já vou tomar uma bronca. Ele falou assim, Leono, eu sim, pastor, senta aí. Deus falou isso assim, assim, que eu contei para vocês agora, Deus falou. Você aceita que eu trate você? Que eu coloque meus pastores para cuidar de você? Você aceita que nós vamos dar alguns conselhos e você quer pensar sobre eles? Você quer pensar em andar nas palavras que nós vamos orientar? Você quer se submeter a essa liderança? Deus falou para mim, para cuidar de você, para treinar você, porque o teu ministério é itinerante. Ele não podia usar uma linguagem muito espiritual comigo, porque eu não tinha muito tempo na igreja. Então não dava para ele falar evangeliquez comigo. Ele tinha que falar português mesmo. Ele falou assim, ó, Deus vai te levar a muitos lugares. Um deles é esse aqui. E você precisa estar preparado. Deus vai fazer isso, mas Ele conta com a nossa ajuda, com a nossa cooperação aqui, com a minha igreja. Agora eu sei que realmente foi Deus que enviou você para cá. Você aceita que a gente cuide de você? Aliás, você é mais específico, Leono. Você aceita que eu, Josué Valandro Júnior, determine o dia que você vai subir naquele altar? O dia que eu vou dizer assim, tá pronto, Leono, pode subir. Se não for eu diretamente, o pastor líder do louvor vai falar, pastor Josué mandou que você ministre. Aí você vai saber que fui eu. Pode ser assim, André? Eu falei, pode. Eu não estava nem pensando em cantar, não vim aqui cantar. Eu vim aqui porque Jesus mandou vir para essa igreja. E quando eu me converti, eu estava muito doente. Eu tinha uma doença chamada síndrome do pânico. Alguém conhece, não? Eu achava que era doença de gente rica e fresca. Era um preconceito que eu tinha. Que quando saía no jornal alguma coisa, né, no noticiário, era alguém de classe média alta, alguém rico, que tinha algum medinho qualquer, e nós da classe baixa, falamos assim, passa amanhã, pô, né? Tinha que dar esses negócios só dá em gente rica, né? Que o cara tem medo de atravessar a rua, cheio de dinheiro, não era assim, não? Eu tinha um pensamento assim, um pensamento errado, né? Até que um dia eu comecei a sentir tremores. Até que um dia eu comecei a sentir que o meu corpo ficava gelado. Até que um dia eu percebi que eu não enxergava. Acontecia alguma coisa comigo, eu ficava completamente cego, não conseguia ver nada. E não só isso, não tinha sensibilidade à luz, ficava em densas trevas. E aí eu tinha que ficar parado, né? E era uma dificuldade muito grande para respirar. Eu cheguei a uma graduação avançada de pânico.
que vai de 1 a 10. O meu psiquiatra acredita que eu tenho chegado ao grau 8, que é quando a gente começa a ter edema de glote. Edema de glote é quando a garganta fecha e a gente tem a sensação de que tem alguém enforcando a gente. Tem alguém te enforcando e você não consegue sair daquilo, que não tem nenhuma mão visível, né, enforcando você. A glote tranca, é uma reação alérgica ao próprio pânico, porque o corpo está em pane e aí a glote tem uma reação alérgica, ela tranca. E aí, para eu respirar, eu tinha que tossir. Então, volta e meia, já depois de um tempo, eu comecei a ter um sangramento na glote, porque eu tinha que fazer uma força para tossir, para aproveitar o instante que a glote abria para eu tossir, para eu poder respirar. Era o tempo que eu tinha para eu poder colocar o ar para dentro. E todo esse processo, no início, me gerava ainda mais pânico. E eu não contei para ninguém sobre isso. Eu comecei a sofrer por isso sozinho. Não contei para minha esposa, não contei para ninguém. Por causa do Então eu me escondia. Então a doença avançou muito. Até que eu comecei a ter crise. Vamos supor, aniversário, Natal com a minha mãe. Eu gostava muito de cantar com a minha mãe as músicas do José Augusto, né? Aquele cantor romântico. Aí eu sentava, a gente gostava de tomar um negócio, né? Eu bebi o Oceano Atlântico todinho, bebi o Pacífico, bebi o Índico e provei um pouquinho do Ártico. Fumei a Amazônia toda e peguei um pouco emprestado lá da África. Cheirei também o deserto do Saara todinho e tentei ver se aqui as dunas do Maranhão ali, se também tinha um pó para mim lá. Essa era a minha vida. Eu era um usuário de droga brabo. E bebi tudo, você pode imaginar, na terra. Conheço todos os lodos, os ralos da cidade do Rio de Janeiro. Essa era a minha vida. E Deus me guardou até aqui. Porque Ele tinha um plano, um propósito para a minha vida, como Ele tem com a sua vida. Então, às vezes eu estava com a minha mãe, Natal, como vai ser agora. Então eu lá com a minha mãe, dançando lá uma música com a minha mãe. Daqui a pouco faltava um lado do corpo, porque o outro lado parava. E aí eu tinha que... Minha mãe, o que houve? Não, nada não, só preciso sentar um pouco. Comecei a ter crise, às vezes eu estava bem, estava alegre, cantando alguma coisa que eu gostava, aí de repente ficava tudo preto. Às vezes estava eu no ônibus, né? Lá no 864, indo de Campo Grande para o Jabu, indo para minha casa. E aí apagava tudo, ficava eu lá. O olho arregalado e era densas trevas, porque eu não via nada nem de um lado, nem do outro, nem em canto nenhum. Só aqui, ó, segurando, esperando a crise passar. Quando voltava os vultos primeiro. Aí parecia que ficava um choquezinho em volta do meu olho. Aí eu ia voltando, o vulto das pessoas, aqueles fantasminhas. E era assim que era a minha vida durante uns 3 anos e meio. E aí de repente esse homem apareceu na minha casa e começou a pregar o evangelho para nós. Nós éramos católicos. E ele começou a liberar palavras de poder na minha casa. Aquele homem, pastor Charles, começou a profetizar sobre a minha vida e sobre a minha família. Ele começou a profetizar as coisas que vieram inclusive a acontecer. Todas elas. Não houve uma profecia que não tenha se cumprido. Esse profeta é um homem que é de uma igreja que muita gente chama de seita, que é a Congregação Cristã do Brasil. Lugar que eu frequentei alguns cultos e não vi nada diabólico. Não vi nada de seita. Eu vi foi muita ordem. E vi muita ação do Espírito Santo nas reuniões que eu frequentei. Pronto, falei. E aquele homem ministrou demais a minha casa e profetizou tudo que já aconteceu e que ainda vai acontecer. Com o passar do tempo, percebi minha esposa mais sensível aos louvores. E aí ela começou a colocar louvores de manhã, de tarde e de noite. Ela também começou a experimentar um pouco de depressão. Mas eu não sabia o que era isso direito. Eu não sabia entender, fazer a leitura dos sinais, né? Um dia eu voltei da padaria
e encontrei a minha esposa ajoelhada no quarto, na beira da cama, e ela cantava bem alto junto com o computador. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do seu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Só que ela chorava desesperadamente, pastor. Ela chorava muito. Aí eu fui abrir a porta, eu fiquei com medo de interromper ela, sabe? Fechei a porta e falei, tá acontecendo alguma coisa. Só que esse negócio durou meses. Quando não era isso, era Deus de aliança. E tudo sempre com muita choradeira, era muito choro, enquanto ela louvava. E aquilo, aí nós nos mudamos para o Recreio dos Bandeirantes, saímos de Santa Cruz, fomos para o Recreio. E continuou a mesma coisa. Eu lembro que, na época, o Thales Roberto estava ficando muito famoso. Isso era 2011. E aí, lá em 2012, ele lançou um negócio muito esplendoroso, né? Lá, um negócio que ele fez lá em Belo Horizonte, lá. Eu já fiz muitos shows naquele lugar, inclusive. E aí ele gravou um projeto ao vivo lá, daquele DVD, Escrita pelo Dedo de Deus, alguém lembra? E aí, um belo dia, minha esposa falou assim pra mim: vai lá no quarto, o laptop tá aberto, é só você apertar o play, fica lá, só sai de lá quando Deus falar contigo. Assim mesmo. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Deus falou com ela, Deus começou a tratar com ela. A promessa de Deus começou a acontecer na minha casa através da vida dela. Daqui a pouco eu chego lá no testemunho na minha igreja. E aí ela foi. A canção era Arde Outra Vez. Me molha, me lava, me ensina. E eu fiquei a semana inteira com aquela canção rodando na minha mente. E falava sobre um jardim. Eu não quero mais viver. Dá um facinho do menor aí. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia. Segura aí. Estava eu no meio de uma crise, na última sexta-feira de novembro de 2012. Crise de pânico. E as últimas crises que eu tinha que ser hospitalizado rápido. Então minha esposa estava trabalhando, minha filha eu tinha levado ela para a escola, e eu estava sozinho em casa, num prédio de 3 andares, ninguém no prédio, e eu sozinho, eu e o porteiro no horário de almoço, saía com a família para dar uma caminhada pelo bairro de praia, né? Então ele saía na hora do almoço para dar uma caminhadinha, e eu fiquei sozinho no prédio. Essa canção começou a falar muito comigo. E aí foi quando eu já não vi mais nada. Lembro que quando eu caí no chão da sala da minha casa, um chão gelado, a minha mente começou a conversar com o Senhor. Na conversa eu dizia assim: Senhor, eu não sei como fazer isso. Eu vivi uma vida muito errada. E eu não sei nem o que eu tenho que falar. Só tem uma coisa que eu tenho certeza. Aquele homem que eu vejo nos filmes que passa na Páscoa, que é pregado numa cruz, é teu filho. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, Senhor, eu falando com Deus, né? É que aquele homem tem a ver com teu filho. E que ele é Deus. Eu só não sei como fazer isso. Eu queria entender. Eu caído no chão da minha casa,
sem movimento no corpo, tudo preto, como já te falei, densas trevas, estou eu lá caído, olha para um lado, olha para o outro, tudo escuro, só treva, treva. Talvez hoje seja o dia que eu vá morrer, mas se não é hoje o dia que o Senhor vai me levar, se o Senhor tem um plano ainda na minha vida para fazer na terra, eu quero ter a tua direção. Eu estou aqui. Faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas. E aí comecei a confessar. Comecei a confessar pecado. Eu sou esse mesmo que fez isso. Eu me arrependo porque eu sei que eu te entristeci, que eu te magoei, que eu te feri. Aí comecei. Era uma rajada, né? Não acabava nunca. Comecei a confessar os meus pecados deliberadamente, todos, um a um. Eu sei que eu sou esse cara assim, eu fiz isso. Daqui a pouco eu comecei a sentir um calor no meu peito, eu que estava geladinho, no chão gelado, né? Comecei a sentir um calor no meu peito, sabe, pastor? E esse calor foi irradiando pro meu braço, aí eu comecei a sentir minha mão, aí daqui a pouco eu comecei a sentir um formigamento no meu rosto, daqui a pouco eu comecei a sentir minha perna. Aí os meus olhos começaram a perceber o vulto dos móveis da minha casa. Comecei a entender que tinha sido respondida a minha oração. Por ter entregado minha vida para Ele, eu entendi no meu espírito que Ele havia decidido revelar o plano dele para mim. E eu sabia que eu ia ter que buscar ajuda para entender aquilo. Ainda tudo muito confuso. Levantei do chão, me recuperando dos efeitos do pânico. E me lembrei que eu tinha que buscar minha filha na escola. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer ainda nesse estado, ainda meio tonto, meio fraco, para chegar na escola da minha filha? O Senhor me ajuda. Eu só lembro de eu descendo as escadas com medo de pegar o elevador e ficar preso no elevador. Porque imagina, você entra no elevador e fica tudo preto de novo e você não sabe onde está o botão, para onde vai subir, se vai descer, se vai para a garagem. Eu ia ficar no elevador, sei lá quanto tempo, até alguém entrar e me tirar de lá. Fui descer de escada. E aí eu só lembro de eu descendo as escadas e não lembro como eu cheguei na escola da minha filha. Eu sei que para chegar na escola da minha filha eu tinha que andar mais ou menos 1 quilômetro e 800 metros. Só lembro quando eu cheguei na porta da escola, que eu olhei para um lado e olhei para o outro, eu estava em frente à escola e minha filha, pai, o que houve? Minha filha tinha 9 anos de idade para fazer 10. O que houve? Você está muito atrasado, esqueceu de mim? Aí eu falei, filha, fala baixo, papai está um pouco sem entender o que está acontecendo ainda, e eu vou precisar da tua ajuda para voltar para casa. E aí eu só lembro de ter feito uma outra oração, Senhor, se o Senhor não ajudar a gente a chegar em casa, vamos ser atropelados, eu e ela. Não me pergunte como isso aconteceu. Eu só lembro de chegar na calçada do portão do meu prédio, olhar para minha filha assim, olhar para o meu prédio, não senti mais absolutamente nada do que eu estava sentindo. Senti sabe quando você sente um gozo? Eu senti uma plenitude, um gozo e uma cura plena das coisas de pânico. E nunca mais voltei a sentir nada. E aí, movido por uma alegria e uma gratidão muito grande, eu olhei para minha filha assim, ela olhou, a Glinka, minha filha chama Glinka, é um nome russo. Ideia da minha esposa, que conheceu uma porto-riquenha quando esteve lá em Porto Rico, que se chamava Glinka. Ela fez essa amizade lá e falou, quando o dia que eu tiver uma filha, eu vou botar esse nome, Glinka. É o nome de uma ópera também, do século XV, XVI. E aí a Glinka, ela olhava para mim assim com um cara de, meu pai tá estranho, meu pai tá esquisito. Eu olhava para ela e falava assim, nossa, ela não deve estar entendendo nada. Eu falei, filho, tu tá com fome? Ela, tô, né? Então, papai vai subir, vamos fazer uma comida bem gostosa pra gente. A gente vai almoçar e vai descansar um pouco, tudo bem? Abre esse portão logo. Abriu o portão, entramos no prédio.
Aí eu já sabia usar o elevador, já sabia fazer tudo. Cheguei lá em cima, fiz uma comida rapidinho pra gente, dei almoço pra ela, ela apagou que nem uma pedra, porque eu estudava de manhã cedinho, né? E após eu também ter almoçado, e eu lembro que eu almocei muito pouco e rápido, eu tinha acabado de comprar uma máquina de lavar, sabe, pastor, daquela grandona, porque a gente quer lavar coisa pesada, edredom, não sei o que, e o recreio faz muito frio às vezes, né? E aí eu queria uma máquina que aguentasse o rojão de lavar um edredom, que negócio. E a caixa de papelão ainda estava por lá, ainda não sabia direito o que fazer com aquele negócio, se eu guardava, se eu jogava fora. Acabou que ficou lá um dia e pouco a caixa de papelão. E quando eu voltei para casa, eu dei de cara com ela. Aí o que eu fiz? Botei ela no meio da sala e comecei a jogar ali todos os meus coleções de CD, de DVD, de livro, tudo que não falava de Jesus, tudo que não falava do reino dos céus, tudo que não era para Deus, que não era de Deus, foi tudo para dentro daquela caixa. Eu tinha muitos santos e santas na minha casa, tinham 7 altares na minha casa. Todas as imagens foram para dentro daquela caixa de papelão, que no mesmo dia foi para o lixo. Meu irmão, minha irmã e você que nos visita, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. André, mas tu jogou tudo? Joguei tudo, cara. Eu tinha um monte de banda legal na minha casa. Eu tinha muito CD e DVD de coisa que todo mundo gostaria de ter na sua estante. Não cabia, eu tinha que ter um rack muito grande. Meu rack era daí daqui até aquela pilastra ali. Que eu morava num apartamento de 118 metros quadrados, no Recreio dos Bandeirantes naquela época. E era um rack gigantesco. Eu ainda tinha outras caixas com coisa guardada que não cabia. E tudo que era tipo de livro, nenhum deles falava nada que prestasse. Quer saber? Vai tudo pro lixo. A minha estante ficou clean. A estante ficou limpinha, não tinha nada nela. Só mesmo o DVD tocando os CDs e DVDs que eu tirei do plástico, que eu tinha ganhado dos meus amigos Rose Nascimento, Matos Nascimento, Marcelo Nascimento, William Nascimento. Porque eu era amigo dos Nascimento, eles ministraram demais a minha vida. O William Nascimento em 2010 foi lá em Santa Cruz me buscar para me botar no louvorzão da 93. Aí eu cantei para 250 mil pessoas lá na Quinta da Boa Vista. Eu quase morri naquela noite. Quando eu levantei, que eu vi aquela gente toda, falei, meu Deus. O único lugar que eu cantei para mais gente assim foi na República de Cabo Verde, quando eu cantei para 150 mil pessoas em Cabo Verde, no maior festival de música do Hemisfério Sul, que é o Festival da Ilha do Sal. E quando eu vi aqueles 250 mil pessoas, falei, nossa, aqui é um público de Rock in Rio. Daqueles Rock in Rio antigos, né? Daqueles lá. Mas eu não era cristão ainda. Isso foi em 2010. E o William Nascimento, ele batalhou muito pela minha vida. Esse cara toda hora me chamava para alguma coisa. Ele me encontrava, a Rose e o William iam nos meus shows em Birosca. Às vezes, chegava no lugar, tinha aquela torre de chopp assim. Quem lembra daquele negócio? Aquelas torres dessa altura assim. Aquela torre dessa altura assim de chopp no meio da mesa. E aí a Rose ficava assim, ó. E o William também. Você tem como tirar essa torre daqui? A torre vazia, evidentemente, né? E todo mundo olhando para eles, tipo assim, o que esse pessoal tá fazendo aqui? Nós viemos ver André Leona. A gente veio ver esse menino cantar. E eu recebia eles nos meus shows. Depois eu levava eles pro camarim. Chegava no camarim. Senta aí, Rose. E aí eu bebia todas as bebidas que você pode imaginar. Pegava o meu maldito cigarro e ficava soprando na cara deles. Mas me conta aí. E eles, tudo bem. Eles me amaram muito. Você já foi amado por pessoas? Você reconhece pessoas que amaram a sua vida enquanto você estava nos teus processos? Eu sei bem o que é isso. Um dia eu abracei o William Nascimento num posto de gasolina no Recreio dos Bandeirantes e ninguém entendeu nada, porque eu chorava de soluçar. Eu falava, amigo,
vocês toleraram a minha vida quando eu botava vocês num camarim fechado e fumava 15 cigarros em menos de 1 hora em cima de vocês. E eu, sei lá, bebia quantas garrafas de vodka na frente de vocês em menos de 1 hora. Porque eu era muito brabo nesse negócio aí. Fora as drogas. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí eu fui testemunhar na minha igreja. Já em 2013, já estava caminhando há algum tempo com pastores, com ministros, e já bem conhecedor da palavra de Deus, eu simplesmente me apaixonei pela Bíblia, virei um perguntador, fiz todos os cursos que a igreja me oferecia, eu fiz. Até que um pastor falou assim: Leandro, você vai ter que dar um testemunho. Eu falei: nossa, é agora. Eu tremi, pastor Charles. Vou ter que falar? Eu? Falar? Não. Vai, tá todo mundo querendo que você fale. No dia que nós marcamos de falar, no templo antigo da Igreja Batista Atitude, cabiam 800 pessoas. Anunciaram que eu ia dar um testemunho pela primeira vez. Naquele dia, nós recebemos 300 visitantes, dos quais 100 aceitaram Jesus. 100 pessoas aceitaram o Senhor Jesus naquela noite. Eu tremia tanto e eu chorava antes de falar, que o pastor Heinerson ficava preocupado comigo. Leandro, você está bem? Eu digo: não estou não. Eu estou gelado, eu estou estranho. Eu tenho que falar mesmo? Ele: cara, foi Deus que te colocou aí, é para você falar, e a tua liderança toda está te apoiando. E tem uma galera que veio te escutar aí. Fale. Aí foi a hora que o Espírito Santo falou comigo. Me mostrou. Qual é o seu nome mesmo, pastor? Pastor José. Eu estou olhando para o senhor agora porque eu estou vendo o nível de experiência de vida que o senhor tem. E aí foi que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim para mim: imagina que você está num carro e que você vai olhar agora pelo retrovisor desse automóvel. E eu vou mostrar para você uma coisa. Quando você olha o retrovisor, você vê o que está diga, atrás. Ou seja, está no passado. Eu já passei por aquele lugar. É passado, não é não? E aí, só que eu continuei olhando para o retrovisor, e no retrovisor, sabe o que aparecia lá, pastor? A minha história, pastor. E nisso está o povo esperando eu falar. Eu estou vendo as pessoas na igreja e estou vendo o retrovisor ao mesmo tempo. Era uma visão que eu estava tendo ao vivo e com duas visões ao mesmo tempo. Eu estava vendo as pessoas e estava tendo uma visão de Deus, pastor Charles. E na visão tinha o que, André? Todo o meu passado, entrando e saindo em boca de fumo, entrando e saindo em prostíbulo. Só que teve um momento, pastor Charles, que apareceu um homem de vestes reluzentes e com os olhos como chama de fogo, e ele pegava na minha mão e me trazia para o momento de agora. No retrovisor aparecia aquele homem de vestes reluzentes me trazendo, e o retrovisor ia ampliando a imagem até o momento em que eu estava falando sobre ele. Foi eu que estava lá. E aí o meu espírito começou a receber uma informação de que eu fui livrado de bala perdida, eu fui livrado de doenças, eu fui livrado de confusões, eu fui livrado de muitos açoites, de problemas com polícia. Eu fui guardado pelo guardião de Israel, que juntamente com os anjos do Senhor me trouxeram até o dia de hoje para falar para a igreja. Aí ele me deu uma informação muito importante que eu não tinha. E ele falou assim: eu coloquei uma mulher para te ajudar a chegar até a minha presença. A mulher que vive com você atualmente, fui eu que escolhi. A minha esposa Simone, quando ela me conheceu jogado nesse lodo todo que eu contei para vocês.
Pensa numa mulher que olhou para uma... Vamos supor que isso aqui é um palco. Eu estou num lugar tocando. Tá entediante para você ou você quer saber o final, não? Tá bom ou não? Tô terminando. André Leono tá lá cantando lá na noite, aquelas músicas que você já sabe, da MPB lá, né? Cantando os Djavan da vida, os negócios. A Simone bateu o olho para mim, pastora, olhou para mim e falou assim: nossa, que homem incrível, que homem bom. Ela viu alguma coisa real, sim ou não? Ela viu a realidade natural ou a realidade sobrenatural? Deus deu a ela uma visão sobrenatural e as amigas não entenderam nada. Ela falou assim: amiga, o que você está falando, amiga? Gente, eu estou falando para vocês, aquele homem, ele vai ser meu, assim mesmo, que ela falou. Mulher decidida é um negócio, né? Alguém aqui tem uma mulher assim, não? Porque a minha olhou para mim e falou: ele vai ser meu. E a gente está junto há 23 anos, amigo. E nós vamos junto para a glória. Aí o Espírito Santo falou: fui eu que coloquei esta mulher na sua vida para te trazer para o dia que se chama hoje. Aí eu comecei a dar o testemunho. Ele me instruindo, me contando tudo e eu contando para a igreja. E aí conforme eu ia falando da história, aí falando assim: ó, aqui ó, tava ele aqui ó. Sai. Não, ele não vai morrer nessa overdose não. É só dormir. Daqui a pouco eu vou acordar ele. Não, é só uma overdose de álcool, mas já eu acordo ele. Sai, sai demônio. Não, é meu, eu vou levar, é meu. Eu tenho uma história na vida dele. Não. Sai daí, o micróbio, doença, vírus, sei lá de quê. Não vai pegar ele não. Tem alguém recebendo essa palavra? Eu nunca tive nenhuma doença, eu nunca tive nenhum risco de vida sério. De repente sua história é diferente. Mas o Espírito Santo falou para mim: eu não deixei nada tocar nele, porque eu tinha um plano. E quando eu falei: eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que foi a tua vida, mas tem uma coisa que eu entendi muito claramente. Eu sabia que ele era ele, eu só não estava aceitando os fatos. Mas no momento em que eu reconheci que ele realmente é Senhor e Deus e é Rei, tudo mudou. Os meus olhos foram abertos, minha mente foi aberta. E se você quiser receber esse mesmo Deus como teu Senhor e Salvador, a oportunidade está dada, pode vir. Não teve lugar para tanta gente, porque eram 100 pessoas, num lugar pequeno. Eu sei que eu tive que ajudar a anotar o nome das pessoas, para poder a gente dar um acompanhamento para aquelas pessoas. Nós sentamos, chamamos pessoas da igreja, da equipe, tentamos montar uma equipe ali, porque a equipe não estava presente. Eu não sei como é que Deus tratou com a tua vida e com a tua história. O que eu sei é que teve um momento em que, se eu não me submetesse às Escrituras, eu não cumpriria o meu chamado. Se eu não me submetesse à liderança da minha igreja, à liderança do meu pastor, eu não entenderia o que é liderança. Muitas das vezes, qual é o teu nome mesmo? Oi? Wendel. Tinha vezes, Wendel, que eu tinha que obedecer à minha liderança sem mesmo entender. Se o senhor está falando, eu vou fazer. André, faz isso. Tá. Eu ia lá e fazia, mas eu não entendia o significado daquela tarefa. Hoje eu entendo que nós não nos movemos por vista ou por entender, nos movemos por fé. Naamã, quando está diante de Geazi e que ele manda o recado para Eliseu, ele quer entender, enquanto que a palavra para ele era só crer. Vai lá, dá 7 mergulhos no Jordão e vai ser curado. Hã? É assim que eu vou ser tratado? Eu estou crendo que vai vir alguém que vai liberar uma palavra profética sobre mim, vai impor as mãos com um chifre, derramar um óleo, fazer uma oração forte. A gente idealiza, poetiza, a gente cria um filme. Esse Deus é tão simples, tão direto. Vai tomar banho. Vai tomar banho.
Naamã. Aliás, toma 7 banhos, mergulha 7 vezes. O obediente fala, então tá, tô indo. Tchá, tchá, tchá. Não é 7 pulinhos de ondinha não, tá? Isso aí é outro negócio. Isso aí é crendice. Não é 7 ondinha não, é 7 mergulhos mesmo que Naamã teve que dar. Naamã queria entender. E Deus muitas vezes não vai nos deixar entender. Seus pensamentos são mais altos, seus sonhos são maiores, seus caminhos são melhores. Não chegou ao ouvido do homem, o olho não viu, não chegou ao seu conhecimento, ao seu entendimento, o que Deus tem preparado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. A Bíblia diz que Ele tem planos para nós que nós não vamos saber entender o que Ele vai fazer. Então, quando você disser sim para Jesus, disser sim para o ministério, só anda, deixa que Ele coloque o chão. Só anda. No começo é difícil, né, pastor? Mas olha, como eu amei o chamado que Deus tem com a minha vida, que não tem nada a ver com cantar louvores. Passa por cantar louvores, mas tem a ver com manifestar a verdade. E eu tive que decidir algumas coisas importantes, e aqui eu termino. 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus é que seus filhos sejam santificados. Em outras versões vai dizer, o que agrada a Deus é a santificação dos seus filhos. Eu decidi que eu ia buscar a santidade em Deus. André, como é que é buscar a santidade? Mergulhar nas escrituras e nas orações e no jejum. E quem é que faz essa obra da santificação na minha e na sua vida? O Espírito Santo. Tito capítulo 3 versículo 5 diz lá que a palavra de Deus é a matéria-prima para que o Espírito Santo opere a sua obra regeneradora e santificadora. Segundo Tessalonicenses 2:13, o texto é igual. Matéria-prima, Bíblia, e o Espírito Santo, ele é o lavandeiro. Ele vai lavar a gente, e o sabão é a palavra. Ele é a água, e a palavra é o sabão. Deixa ele te lavar de dentro para fora, porque a transformação na sua e na minha vida não tem a ver com a parte externa. A gente está se preocupando muito com o cílio postiço, com a unha postiça, com o cabelo de aplique, com os músculos fortes, com 10 horas de academia, com roupa legal. Você precisa se preocupar com o seu interior. Deixa ele tratar o seu interior, e aí todos vão ver o seu exterior, a luz dele brilhar. Eu amo cantar louvores, eu amo entoar hinos espirituais a Deus, mas eu faço isso com consciência. Eu não canto hinos porque estão na moda, eu preciso ser ministrado por eles. Eles precisam conter a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque se os hinos estão rasos na verdade bíblica, eles não vão voltar comigo. Eu vou até no culto, vou até louvar com a banda, mas quando eu for conduzir a igreja, os hinos não serão vazios da verdade. As pessoas serão ministradas com esses hinos, pelas verdades bíblicas. Paulo falou sobre isso aos Coríntios. Orareis com espírito, mas orareis com entendimento. Cantarei hinos, louvores a Deus no espírito, mas também com entendimento. Eu não sei agora o que eu tenho que fazer, pastor Charles. Eu não sei se tem alguém aqui precisando de uma cura emocional. Porque o pânico, eu não sei se você sabe o porquê que se forma o pânico. O pânico é toda vez que eu considero o que o outro precisa
e não priorizo o que Deus precisa, o que Deus quer de mim. E aí a minha alma vai ficando cada vez mais frágil, minha alma vai ficando cada vez mais diluída, sem força. É aqui que a gente se ofende. Porque o que o outro diz tem tanto peso que se ele me xingar de alguma coisa, eu vou receber a ofensa dele. Mas eu sou incapaz de receber uma palavra que Deus me ama, que Deus tem um plano para a minha vida. Mas se alguém disser, você não passa disso, é capaz de eu receber. A isso nós chamamos idolatria. Porque eu tornei alguém uma divindade. O que ele diz a meu respeito vira uma lei. E eu abro mão do que Deus falou a meu respeito. Então, se você é alguém nessa noite que tem dado muita atenção ao que o mundo diz, ao que as programações dizem, ao que o jornal diz, ao que as novelas e séries dizem, e tudo isso, em todas essas coisas, você ignora o que Deus diz através da sua palavra, você pode estar com a sua alma em apuros, com as suas emoções em risco. Era assim que a minha mente estava. Minha mente estava um caos. Por isso que o meu corpo ficou um caos. Porque a minha mente era um caos de dores, humilhações e abandonos, abandono de todo tipo. A minha mãe uma vez me contou que no meio da dor dela por ter sido abandonada pelo meu pai, porque ela era empregada doméstica, quando ele soube que ela estava grávida, ela ficava tentando esconder a barriga, varrendo as coisas, botava umas roupas grandes para tentar esconder a barriga. Teve uma hora que ele percebeu. Sim, ô mulher, tu tá prenha. Tu tá prenha, é? Ih, me deixa. E aí ele desconfiou que, como ele vinha violando com ela, né, traindo a esposa dele, ela foi mandada embora e ela estava apaixonada por ele, pelo patrão. E aí nós fomos morar num lugar no Rio de Janeiro chamado Bairro de Fátima, bem aqui pertinho. Moramos numa kitnet ali no Bairro de Fátima durante uns meses. A minha mãe conta nesse período, inclusive num dia ela estava muito bêbada, e ela contou para mim, falou, filho, naquela semana que o teu pai colocou a gente para fora de casa, eu grávida de você, no Bairro de Fátima, eu lembro que numa das vezes que eu estava bêbada, eu dava soco na barriga para ver se eu te abortava. Não nasci com nenhum problema neurológico, não nasci com nenhuma deficiência óssea. Estou aqui inteirinho andando e falando com você. Porque Deus já tinha cuidado de tudo. Ele já tinha cuidado de tudo. Tinha um anjo dentro do meu ventre guardando a integridade do meu corpo. Por causa do plano que ele tinha. Aí encontrei um profeta na minha primeira viagem missionária lá no sul do Brasil. Voltei num avião. O profeta, quando sentou do meu lado, falou assim, agora eu entendi. Falei, entendeu o que, homem? Prazer, meu nome é pregador tal. Estou vindo de uma obra missionária também aqui no sul. E quando eu olhei para o irmão, Deus falou para mim assim, é meu tangedor. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é tangedor? Eu não sabia direito algumas coisas, né? Quando o assunto era muito profético demais, eu não sabia direito. Agora a gente se movimenta, né? Mas tangedor, quando você toca o teu instrumento, os espíritos têm que sair do ambiente. Se a pessoa está com a alma caótica, a alma fica calma. Se a pessoa está com alguma opressão de espíritos demoníacos, os espíritos têm que ir para outro lugar. Vem uma calmaria e vem um quebrantamento. Agora eu entendo os muitos abortos da sua mãe. Falei, opa, nunca vi esse sujeito. Como é que ele sabe sobre os abortos da minha mãe? Aí eu comecei a realmente entender o caráter profético de Deus. Deus usa as pessoas, mostra a elas a verdade. Deus revela as coisas para as pessoas. E aí, também me diga mais. Ele, pois é, em meio aos muitos abortos da sua mãe, Deus te escolheu no ventre para fazer uma obra. E te guardou nesse ventre. Aí é que eu fui entender. Então, se hoje eu estou aqui podendo falar com você, é exatamente isso. Eu não sei como é que está o teu coração, como é que é a tua história de família. Eu agora tenho um pai. Eu tenho um pai
Ele é muito poderoso e me ama muito. Eu não sei se você foi amado. Eu fui amado de um jeito esquisito ao longo da vida. Mas o amor mesmo eu encontrei em Deus, meu Senhor. Quando eu encontrei a paternidade de Deus sobre a minha vida, é que eu vi realmente o amor de verdade.